de novo. Eu mandei uma capa para vocês, e na capa, na descrição, para resumir, que eu falei várias coisas, mas o som não estava saindo. Então, recomeçando. Muito obrigado, senhora. Nós continuamos tratando sobre o caráter de Deus. Deus é alguém que nós podemos confiar? Nós podemos confiar no caráter de Deus? O que é? Já foi resolvido. Nós podemos confiar no caráter de Deus? Nós podemos confiar na palavra de Deus? Quando falamos nos atributos morais de Deus, no caráter moral de Deus, nós estamos falando, por excelência, da sua santidade, que seria o maior atributo de Deus, porque a própria santidade de Deus revela quem ele é. Boa noite a José Rodrigues. Revela quem Deus é. É interessante que, na mensagem passada, eu usei um texto em Isaías mostrando a importância da santidade de Deus. Quando Deus chama o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele vê o trono de Deus, ele vê os seres mais exaltados, mais iluminados, mais brilhantes do universo, em volta da corte celestial, adorando a Deus, clamando: Santo, 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 dizendo, enfatizando 3 vezes o caráter de Deus como santo. Então é muito importante nós pensarmos o que é ser santo, o que é ser sagrado, quão importante é esse atributo. E o apóstolo Pedro diz que Deus espera que nós sejamos santos assim como Deus é santo. Deus não espera menos. E temos aprendido na live passada que a santidade é a somatória de todas as perfeições de Deus. Portanto, na santidade está toda a beleza, todo o bem, toda a bondade, toda a virtude, toda a força, toda a vida. Por isso que só os santos podem ser felizes. Por isso que os que não vivem em santidade se desastam. Então, como vou ler a introdução que eu fiz para vocês e vamos comentar ligeiramente a capa. Eu tenho: o caráter santo de Deus é expresso através da sua lei que ele revelou na Bíblia Sagrada. Então, quer conhecer a santidade de Deus? Vai para a Bíblia Sagrada, que, num certo sentido, toda ela é a lei de Deus. Embora a lei de Deus é apresentada na Bíblia como tendo vários aspectos. Tem aquele aspecto dispensacional, cerimonial, jurídico, nacional, ligado ao povo de Israel, em épocas específicas. Nós temos a lei de Deus. No Jardim do Éden, Deus dá lá uma lei. Porque a Bíblia diz que onde não há lei, não há transgressão, não pode haver cobrança. E Deus deu uma lei lá para o homem. Um mandamento: não comer daquela árvore. Se ele comesse, se tornaria mortal. Então, a lei no Jardim do Éden. Simples. E o homem estava no estado de inocência. Aí temos a lei depois da queda e antes do dilúvio, que é chamada dispensação da consciência.
e que o homem tinha de oferecer sacrifício de animais. Depois do dilúvio, nós temos a era patriarcal, que também é chamada era da promessa, em que os patriarcas eram guiados pela a promessa de Deus. E a promessa de Deus era a lei. E o que ele exigia de Abraão era a lei. Deus disse que ele fosse morar em Canaã, ele desobedeceu, foi morar no Egito, se complicou todo. Então, aí então vem a lei da época de Moisés, onde ele dá a lei escrita em tábuas. E lá ele manda colocar aquelas 2 tábuas em uma caixa que foi chamada a Caixa da Aliança, a Arca da Aliança, ou do Pacto. E lá mandou botar as 2 tábuas da lei. Em cima da lei tinha uma lâmina de ouro, que era o propiciatório. A lei representava a justiça, aquela lâmina de ouro, onde era colocado uma vez por ano o sangue do sacrifício, o sangue da expiação, significava a misericórdia. Portanto, na Arca da Aliança, você tem esses 2 aspectos da lei de Deus: o aspecto da justiça e o aspecto da misericórdia. E quando Cristo resume a lei, ele resume a lei em uma palavra: amor. Por isso que debaixo da Arca da Aliança, abaixo da lei, nós temos em cima da lei a lâmina de ouro, o propiciatório, que fala da misericórdia, do sangue da expiação. Isso porque Deus é amor. Então, o amor é a base da lei. E Cristo falou que toda a lei, que era dividida em 2 tábuas, era dividida, essa divisão baseada no amor era amar a Deus com todo o ser e amar o próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos, todos os erros e pecados e misérias da raça humana estão relacionados com falta de amor a Deus e com falta de amor ao próximo. Na verdade, quando você violenta a lei, você violenta a lei do amor. Então, é preciso entender que a lei de Deus é eterna. Até mesmo, voltando agora lá para ainda, o gráfico tem 2, vamos dizer assim, são 2 gráficos em uma tela só. A primeira fala da santidade de Deus, lá tem um farol, que é uma construção cônica, geralmente, alta, com uma luminária, uma lâmpada gigante em cima, que era acendida à noite, para que de longe os navios e embarcações pudessem ver aquela luz, e aquela luz geralmente ela ficava girando e apontando onde tinha pedras, onde tinha perigos. Então, vamos dizer assim, as embarcações, os navegantes que prestassem atenção à luz do farol, eles não iriam se acidentar. Mas os que não reparassem, e esse é o papel da lei de Deus. Ela é como um farol nesse mundo escuro. Quando Cristo disse que era a luz do mundo, ele está dizendo que o mundo todo estava em trevas. A única luz que realmente esse mundo tinha, no sentido espiritual, era ele. O sentido físico seria o sol. À noite, a luz ia refletir a luz do sol. Então, Cristo é como se fosse a luz do sol, e cada cristão, que ele também diz, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. O mundo está em trevas. Vocês precisaram refletir a minha luz para o mundo. Então, cada crente funciona como um farol daquele, refletindo a luz da palavra.
eu vou tocar nesse assunto, porque os cristãos têm atitudes erradas, muitos têm uma atitude errada em relação à lei. Basicamente, duas posições erradas em relação à lei. Os legalistas que querem cumprir a lei para serem salvos, ou querem cumprir uma santidade seguindo mecanicamente os mandamentos, só porque a lei está obrigando, por obrigação ou por ostentação, para se exibir. Por outro lado, tem os antinomistas, a antinomia, nomos, lei, anti, contrário. Aqueles que dizem que o crente foi salvo pela graça, ele não tem que cumprir lei nenhuma. Então, esses são, no meu entender, os dois lados são hereges. Os dois lados não entenderam a santidade de Deus, não entenderam o evangelho, e nós vamos ver isso. Então, lendo aqui a descrição que eu fiz para a live. O caráter santo de Deus é expresso através da sua lei, que ele revelou na Bíblia Sagrada. Só compreenderá e terá necessidade do evangelho, da salvação, aquele que contemplar toda a hediondez e maldade de seu pecado através da santidade da lei de Deus. Somente vendo a justiça da lei perceberá que única e exclusivamente pelo sacrifício expiatório de Cristo, através de seu sangue, poderá, por exclusiva graça divina, ser salvo da perdição eterna, desde a queda. Ninguém será salvo por cumprir a lei, porque será impossível cumprir a lei do jeito que Tiago disse: se cai num só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, ninguém poderá cumprir a lei nesse sentido. Portanto, Paulo diz que ninguém será salvo pelo cumprimento da lei. Ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação não vem das obras da lei, das obras de justiça. Todavia, o mesmo texto lá em Efésios 2, 8 e 9, no verso 10 ele diz: porque nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos salvos para boas obras e não salvo por boas obras, entenda. O cristão é salvo pela obra de Cristo, não pela sua obra. Uma vez que ele foi salvo por Cristo, ele exibe a luz de Cristo. Aí ele faz isso através de boas obras, não para ser salvo, mas porque já está salvo, por pura e exclusiva graça divina. Deus só tinha razão para colocar todo mundo no inferno. Ele que olhou para a terra, não viu nenhum de nós que prestasse. Nenhum. Nenhum que buscasse a Deus devidamente, através do canal que ele deu, o sangue de Cristo. Então, a lei de Deus, ainda aqui na descrição que eu fiz, a lei de Deus é eterna. Já a lei do homem é situacional, muda conforme a situação, é parcial e quase sempre comete injustiça. A lei de Deus é sempre justa. E deixa lugar para a misericórdia. Lembra, lá na Arca da Aliança, acima das tábuas da lei, estava a lâmina de ouro do propiciatório, da propiciação da misericórdia. Portanto, quando se fala da santidade de Deus, regida por sua lei, ela casa perfeitamente misericórdia e justiça. Agora, quem não aceitar a misericórdia vai ter de encarar a justiça. A misericórdia é em Cristo. Quem rejeitar a Cristo vai, então, encarar a justiça. Por isso que o texto do Evangelho diz que aquele que crê em Jesus não será condenado, julgado. Mas o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você ainda não crê em Jesus, você continua debaixo da maldição da lei, da condenação da lei. E vai para o inferno, não tem quem lhe impeça.
Você tem de bater no peito como aquele publicano. Cristo conta a história de um fariseu e um publicano que foram para o templo. O fariseu religioso confiava na sua justiça, nas suas boas obras e orava para Deus, se vangloriando da sua capacidade de ser salvo. Ah, eu não sou como os demais homens, eu não faço isso, eu sou religioso. E o outro batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Ou seja, ele entendia que a misericórdia vinha da lâmina do propiciatório e não da lei. A lei condenava. Da lei, a lei de Deus, ela se cumpre inexoravelmente. Porém, eu posso apelar para a misericórdia de Deus. Portanto, a lei de Deus é eterna, a lei do homem é situacional, parcial e quase sempre comete injustiça. A lei de Deus é verdade absoluta. Até os aspectos cerimoniais da lei, os aspectos jurídicos e nacionais ligados ao povo de Israel, têm como fundamento os princípios eternos da verdade absoluta de Deus. Então, aí vamos para o nosso texto de hoje, que eu uso como base, ou como provocação, ou como ponto de partida. O tema é muito vasto. Esse texto que eu uso na capa é para ser decorado. 2 Timóteo 2:19. Vamos para lá. Eu me atrasei um pouco porque eu achei que o gráfico ia ser mais fácil de fazer. Mas aí, para dar conta de cada um desses detalhes, de fundo, de realce, acabei gastando mais tempo do que eu previa. Mas creio que ele mostra bem a ideia da santidade de Deus através da luz da lei de Deus. Essa lei de Deus, que é um farol nesse mundo de trevas. Essa lei de Deus, que revela misericórdia e justiça. Se você apela apenas para a lei, você terá apenas a justiça condenatória. Mas se você for para o Evangelho, que é a lei que Deus estabeleceu para o homem ser salvo, pelo que Cristo fez na cruz, não pelo que o homem faz. Paulo fala da lei de Cristo. Lei de Cristo. Então vamos lá. 2 Timóteo 2:19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Qual é o fundamento de Deus? Onde é que eu estou firmado mesmo? O fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O que é que tem o imprimatur de Deus, o selo de Deus, a garantia de Deus? O Senhor conhece os que são seus. Lembra que um dia ele vai dizer no juízo final que ele não conhece muita gente que é religiosa, que acha que é santa. Muitas vezes você pensa, você confunde que uma pessoa é santa porque vê ela na televisão fazendo milagres, falando línguas, praticando exorcismos. Quando Cristo disse que vai dizer uma multidão desses auto-enganados, enganadores, eu nunca te conheci, nunca tive nada com você. Porque muita gente acha que se ele fizer coisas maravilhosas na religião, ele pode viver do jeito que quiser. Ele pode viver sem santidade. Olha o que Cristo diz. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E como é que ele conhece? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Iniquidade, literalmente, é a quebra da lei.
Então, o crente, a santidade do crente é julgada pela harmonia dele com a lei ou a quebra da lei. João diz claramente: aquele que diz que é de Deus, vive no pecado, está mentindo. Está mentindo para si e está mentindo para os outros. Então, eu coloquei o texto aqui na. Desculpa, parece que eu estou meio rouco hoje. Aqui na descrição. Todavia, segundo Timóteo 2:19, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Eu vi um pastor até famoso, herege, aquele lá da IBAB, né? O René Kivitz, dizendo que não há problema do cristão, ele pode ser santo, dormindo com uma pessoa que não está casada no adultério. Ele pode ser santo vivendo na imoralidade sexual, do homossexualismo, do adultério. Bom, tem gente que diz que gosta de ouvir esse tipo de pastor, que dá uma licença, que fala de uma santidade, que debocha da cruz. Porque o autor aos Hebreus diz que aquele que já depois de ter o conhecimento da verdade, da lei, da santidade de Deus, e vive no pecado, ele está pisando o sangue de Jesus, ele está debochando da graça de Deus. São aqueles que o teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que foi preso pelos nazistas e martirizado, fala de uma graça barata, de uma graça que não custa nada para o pecador, ele não tem de se refrear de nada, dá direito a ele tudo que os pagãos, a vida imoral dos pagãos, a vida licenciosa, graça barata. A outra graça é a graça preciosa, é aquela graça falada por Jesus que custa ao discípulo negar-se a si dia a dia. Paulo fala de crucificar o seu eu, tomar dia a dia sua cruz e seguir nos passos de Jesus que vão na direção do Calvário. Paulo diz que aquele que sofrer com Cristo, também com ele reinará. Porém, esses que querem viver na graça barata, querem a religião do entretenimento, porque hoje o cristianismo é um cristianismo de diversão, de entretenimento, que dá direito ao céu numa bandeja e a esculhambação do mundo na outra. Então tem cristão aí que o diabo até se admira, eu não preciso nem tentar esse infeliz. Ele já é meu mesmo. E deixa ele na igreja porque ele vai derrubar muitos com a conversa fiada dele. Que a lei não é para o crente. Que a lei ficou no Velho Testamento, quando o próprio Cristo diz: eu não vim abrogar a lei, acabar com a lei, eu vim cumprir, eu vim ilustrar, eu vim cumprir a sentença judicial de cada ser humano. Lá na cruz ele disse: está pago. Agora, pagar a sentença judicial para minha salvação é uma coisa. Agora, me isentar da santidade da lei, como exercício da luz da santidade de Deus, aí é coisa para herege. Então, esse apartar-se de toda iniquidade significa viver de modo santo. E o que é isso? O que é viver de modo santo? O que é ser santo? O que é ser sagrado? O filósofo Emmanuel Levinas, que é um judeu, ele usa muito o Velho Testamento. Inclusive, eu tenho esse livro aqui. Esse filósofo, ele trabalha nessa temática do sagrado.
O que é sagrado? O que é santo? Mas nós não vamos mexer com Levinas hoje. Quando aqui o apóstolo Paulo diz, o Senhor só conhece, só reconhece como seu, como cristão. Não é só quem profere que é cristão. O Senhor conhece os que são seus, e por isso qualquer que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade. Esse apartar-se, separar-se, está ligado vitalmente com o sentido etimológico da palavra Codes, o que nós temos Kadosh, a raiz é Codes, mas Kadosh do hebraico, santo, 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 aquele que é separado, aquele que é altíssimo. E Hagios no Novo Testamento, na raiz etimológica dessas palavras para a santidade, tem a ideia de apartar-se, de separar-se da iniquidade, do pecado, da sem-vergonhice. Não é como aquele herege que Witz disse, não. Você pode estar numa cama adulterando e estar sendo santo. Só se for aquele santo do pau oco, né, que engana. E todos são do pau oco, a não ser aquele que é que se aparta da iniquidade. Então, apartar-se de toda iniquidade significa viver de modo santo. Mesmo depois de Cristo e na era dita da graça, os santos vivenciam a santidade da lei de Deus. Vivenciam a lei no espírito e não na carne. Por isso, não são legalistas e nem antinomistas. O legalista, nós vamos estudar um pouquinho sobre legalismo e antinomismo. Tem aqueles que atribuem a santidade ao tamanho da roupa, ao tamanho do cabelo, usar barba ou não, usar calça comprida ou não, aos usos e costumes. Aí eu vi hoje um pastor dizendo, não, esse negócio de costume não tem nada a ver com santidade. Aí é o herege. A santidade não está em usos e costumes, porém o cristão, o uso e costume do cristão é santo. Não está na roupa do cristão, mas a roupa do cristão é diferente do não cristão. É muito triste você ver um cristão com essas roupas rasgadas, que representam depravação sexual, liberação sexual, insinuação sexual. Não iniciação, insinuação. Então, tem crentes aí vestindo roupa transparente, colada, curta, rasgada. Então, crente que faz isso é mundano, é carnal, é daquela categoria que um dia vai ouvir, nunca te conheci. A roupa não faz o crente, mas a roupa do crente é separada da do descrente, é diferente. Dificilmente uma mulher crente que tenta seguir a moda do mundo, ela vai se vestir como uma santa. O nome menos ofensivo que ela vai ouvir dos descrentes é piriguete. E se apelar para a Bíblia, vai ser veste de prostituta, aquela que é para provocar o sexo oposto. Porém, as mulheres hoje vestem roupas na rua que as prostitutas vestem só no cabaré e ela teria vergonha, talvez, algumas teriam vergonha de usar em público. Mas não é só na área do vestuário, não. O fato é que o nosso texto ele é muito incisivo. Você quer ser conhecido como cristão? Conhecido por Cristo, não pela maioria dos evangélicos
e dos ditos cristãos aí, deve estar preocupado com seu pastor, com seu marido, com sua mulher, com a denominação. Aí que quem dá o imprimatur, quem dá o selo, é ele. Quer estar firme, quer ter o selo de Deus, quer ser reconhecido por Deus? Então, simplesmente, apartemo-nos da iniquidade. A iniquidade é tudo que é contrário à palavra de Deus. Tudo que é contrário à lei de Deus. Vamos orar e nós vamos continuar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a tua santidade e a santidade da tua lei, a santidade do teu evangelho, a santidade da tua graça. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fechar aqui essa descrição. É muito. Essa palavra santo. Com certeza, essa é a doutrina que mais inquieta os cristãos. É a que mais me inquieta. Ela parece falar de algo pesado, algo que é estranho à maioria das pessoas. Parece algo perigoso. E por que isso? Porque, lembra, quando nós vamos para os conceitos ligados com essa palavra, nós encontramos a palavra pureza. E não é só pureza de ações, mas pureza na intenção, pureza no olhar, no escutar, no falar. Lembra que quando Isaías viu a majestade de Deus, viu o santuário, a corte celestial e os serafins cantando Kadosh, Kadosh, Kadosh. E sai de mim, que sou homem de impuros lábios. Se tem uma área em que nós nos tornamos extremamente pecaminosos e impuros, é com a nossa boca, com a nossa comunicação, também com o que escutamos. Né? Nós gostamos muito de escutar fofoca, e às vezes o que não deveríamos, nossos olhos, o nosso pensar. Então, quando nós associamos a palavra santo à pureza, nós já percebemos que nós estamos bem longe da santidade. Quando liga ela à separação de coisa errada, de coisa ruim, também já nos sentimos ameaçados. E quando nós vemos todas as bênçãos e privilégios para os santos, então nós percebemos que nós estamos fora do lugar da bênção. E que é possível que já estejamos até abandonados por Deus. Porque lembra que Deus diz em Romanos 1 que aqueles que querem viver no pecado, Deus os abandona à sua própria sorte. Então, é muito importante, estudando aqui, nós, cada um, sondar o seu coração. Porque, na realidade, somos seres pecaminosos. Eu falei na live a última live, tratando desse assunto, sobre a santidade, que é onde eu me sinto mais frustrado, mais em débito com Deus. Em Levíticos 19:2, vamos para lá.
Vendo desde o verso 1, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso não é brincadeira, isso pesa tremendamente. Deus não se deixa enganar por dons carismáticos, por dons performáticos de ministério. E temos visto grandes pregadores, grandes líderes terminarem em total fracasso, em total desgraça, porque não prestaram atenção ao que o Senhor disse. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda iniquidade. E aqui nós vemos um chamado geral de Deus para o povo inteiro, não era só para Moisés, para Arão, para a tribo sacerdotal de Levi. Deus estava chamando todo o seu povo para uma relação com ele. E que ele queria que as pessoas tivessem experiência dessa coisa maravilhosa chamada santidade, que na live passada eu falei da leveza da santidade. Uma pessoa vivendo em santidade, ela vive sem sobressaltos, sem apreensões, sem agonia, sem depressões. Ela está tranquila, ela está caminhando com Deus. Aí algumas pessoas dizem, não, eu estou deprimido, mas eu não adulterei, eu não matei, não roubei. É porque, na realidade, não conhece a lei. De fato, não conhece a sua Bíblia. Ah, ele surtou porque está deprimido, está amargurado. E você acha que Deus vai, na conversa de psicólogo, que você é um bichinho, que está com problema de autoestima, de recalque da infância? Deus não se deixa enganar pela lábia humanista. Quando alguém transgride a lei dele e o faz deliberadamente, como diz lá em Hebreus capítulo 10, vamos lá para esse texto, ele diz que não resta sacrifício para essa pessoa. E nós temos muitos exemplos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tem o exemplo de Moisés. E nós vamos ver. Moisés, Deus mandou que o pessoal reclamou porque estava faltando água. Então Moisés se enfureceu com o abuso do povo que vivia aperreando a ele direto, se queixando das bênçãos de Deus. Porque Deus dava àquele povo maná de graça, comida de graça, dava cordonizes, diz que a roupa não gastou, sapato não gastou, seja, Deus providenciava o calçado, não se deixando gastar. Mas não uma sandália que dura 40 anos. Mas não um vestuário que dura 40 anos. Então, aquele pessoal tinha o que ninguém, depois deles, mais teve. À noite tinha uma nuvem, que tinha luz, luminescência, para que eles pudessem se orientar nas suas caminhadas à noite. Durante o dia tinha uma nuvem peculiar, brilhante, que eles podiam seguir. Quando chegavam no lugar que tinha água, Deus providenciava água. Deus disse que nenhuma das doenças terríveis dos pagãos, dos cananeus que viviam lá na imundície do pecado, se eles fossem fiéis, nenhuma doença. Então Deus dava a eles a melhor ordem social, econômica. A área da saúde, da educação,
a lei melhor que esse mundo teve e tem, mas não quer seguir. Então, Deus, ali estavam sob um regime teocrático. Deus era o seu rei, o seu governante. Então, dava a eles a melhor lei, a melhor educação, a melhor comida, o melhor amparo. Mesmo assim, o pessoal sistematicamente murmurava, mostrava ingratidão. Então, Moisés estava de paciência cheia com ele, já estava no final, né, da jornada de 40 anos, que era para eles terem entrado, assim que Deus dá a lei, eles entraram em seguida na terra prometida. Por conta da desobediência deles, Deus disse que eles iam passar 40 anos dando voltas. Tem gente que passa a vida toda dando voltas sem sair do canto. Mesma coisa quem está pedalando em bicicleta ergométrica ou naquelas esteiras. Anda, anda, anda e não sai do canto. A vida não deslancha, porque está em desobediência. Então, estava lá, aquele povo, 40 anos, vocês não vão entrar, porque vocês disseram que preferiam morrer no deserto do que enfrentar os gigantes da terra prometida. Vocês querem morrer no deserto? Vou fazer a vontade de vocês. Vou esperar retardar a entrada na terra prometida, a terra da bênção, durante 40 anos, para cumprir a vontade de vocês. Vocês querem morrer no fracasso? Querem morrer no deserto? Então vai ser lá que vocês vão morrer. Então Moisés estava paciência cheia. Nós vamos ler o texto mais na frente. O fato é que Moisés, Deus, o povo reclamou que estava faltando água. Aí Moisés vai para Deus já irado. Aí Deus disse, diante do povo, fale a rocha, vai abrir lá uma fissura na rocha e vai sair água. Vai ser gerada uma fonte instantânea. Você vai falar e surgirá uma fonte instantânea no deserto. Mas o Adão, aliás, o Moisés estava tão frustrado, 40 anos com aqueles peças ruins, que Moisés não fala a rocha. Ele tem um surto de raiva e mete aquele cajado na rocha. Pá! Fere a rocha. Mesmo tendo desobedecido a Deus, mesmo tendo razões até humanas para o seu surto de raiva, se abre uma fonte. Aí então, vem cá, menina. Lembra? Moisés fazia tudo direitinho, do jeito que Deus mandava. E por conta desse surto de raiva dele, Deus disse, por isso você não vai entrar na terra prometida. O cara estava bem pertinho, estava na frente da terra prometida, mas não conseguiu ver, entrar. Só de longe, só a panorâmica lá, por um surto. Mas aquele surto era desobediência a Deus. Então tem um monte de crente surtando, ficando deprimido, jururu, botando boneco, como diz aqui no Ceará. E na conversa de psicólogo humanista, Deus disse, ai, perder a terra prometida, seu infeliz. É igual aqueles que morrem no deserto e vivem reclamando. Moisés nunca entrava na do povo, mas ele acabou entrando, ficou zangado. Então você vê que não é brincadeira lidar com a santidade de Deus, desobedecer a Deus. Por conta de um surto, Moisés perdeu a terra prometida. Temos outro caso, o Davi, quer levar a Arca da Aliança, que ele conquista Jerusalém, porém a Arca da Aliança não estava em Jerusalém. E ele quer transportar a Arca da Aliança. Só que na lei dava todo um trâmite, instruções de como levar a lei. Levar a Arca da Aliança.
A Arca da Aliança, que tinha as 2 tábuas da lei dentro, tinha a vara de Arão que floresceu, tinha um exemplar do maná. Aquela arca só poderia ser levada nas costas de sacerdotes. Por isso que tinha 2 varais. Eu tentei salientar aí, mas acho que dá para ver. Tinha aquela caixa, aí tinha um varal de um lado do outro, o varal passava, então 4 sacerdotes, cada um botava um varal daquele na costa e ia levando. Tinha de ir na costa do sacerdote. Só que Davi quis incrementar como os evangélicos de hoje. Lembra, a lei de Deus não é situacional, não é contextual. A lei de Deus não é para. A Bíblia não é para ser contextualizada nos seus princípios. A contextualização é exatamente uma perversão das Escrituras. Não tocar nisso. O relativismo praticado hoje por pastores de igrejas evangélicas e cristãos é uma traição à verdade absoluta da Bíblia. Então, Davi, em lugar de Arca da Aliança e nas costas do sacerdote, ele mandou fazer um carro de boi zerado, da melhor madeira, com os melhores artífices. Pegou os melhores bois que tinha em Israel para puxar a Arca da Aliança que ia naquele carro de bois. E Deus deixa o cara ir aprontando o plano dele e segue aquela procissão com aquele carro de boi, a Arca da Aliança. E os homens que iam levando o carro de boi, e aqueles que iam próximo ao carro de boi, observando. Parece que a arca nem estava muito bem fixada, porque ele não podia mexer na arca, era só botar em cima. Lá pelas tantas, há uma inclinação, aquela caixa recoberta de ouro, né, com os querubins e o próprio propiciatório, ela ameaça derriar, escorregar. Eu estou avançando aqui por conta do tempo. Nós perdemos 5 minutos sem áudio no início. Então, aquele carro de boi com a Arca da Aliança ameaça cair. E usar um dos servos de Davi tenta segurar a arca para que ela não caia. Quando ele trisca na arca, sai uma descarga elétrica, tipo um raio da arca, que aquele homem é partido no meio. Ou seja, Davi era para ter procurado para saber como era que devia levar a arca. Se ele não sabia, ou se sabia, não era para ele ter contextualizado, relativizado o que Deus disse claramente. Eu estou dando aqui uma introdução a essa questão da santidade. Por que é que eu me preocupo? A bandeira lá de Minas Gerais é liberdade, ainda que tardia. E desde que eu me converti, eu boto santidade, ainda que tardia. Eu não vou desistir nunca, eu vou morrer tentando vivenciar a santidade. É a minha batalha diária. Porque só será santo quem desejar ser santo. Só será santo quem botar na sua cabecinha de que é guerra. É guerra contra o mal. Nós vivemos num mundo sujo, impuro, ímpio, cheio de provocações, de assédios. Aí vocês, não, isso foi no Velho Testamento. Ah, foi, querido, no Velho Testamento?
no Novo Testamento, logo no início da igreja primitiva, era da graça. Por conta da perseguição, os crentes decidiram vender os bens e pegar o dinheiro, entregar aos apóstolos, e esse dinheiro não era para enriquecer os apóstolos. Tem apóstolos hoje que estão riquíssimos, milionários. Aquele dinheiro que ia para a mão dos apóstolos era dividido com a comunidade. Só que dinheiro que só gasta, um dia acaba. Tanto que a experiência de Jerusalém foi fracassada. Todo mundo vendeu os bens e distribui com todo mundo. Não. A gente tem de ajudar as pessoas, mas sabendo que existe uma balança. Existe uma receita e uma despesa. E se só se faz despesa e não entra receita, vem endividamento. O fato é que ninguém era obrigado a vender. Barnabé, ele vende a propriedade, as propriedades que tinha, pega todo o dinheiro e chega para os apóstolos aí, usa na causa. Se eu não vender, vão me tomar mesmo. Então, aí coloca aos pés dos apóstolos. Tinha lá um casal, Ananias e Safira, que quiseram fazer bonito, quiseram aparecer. Vender também sua propriedade, seus bens, esconderam uma parte do dinheiro. Aí chegaram para os apóstolos, para o apóstolo Pedro, né? Chega o Ananias com aquele dinheiro, está aqui, ó, é todo o dinheiro da venda que eu fiz. Aí Pedro disse, desmascara ele, você é um mentiroso, e por conta disso, você é o primeiro crente a tentar enganar a igreja, também você vai morrer por conta dessa mentira. E naquele momento, era da graça. Depois do Calvário, depois do Pentecoste, Ananias é morto por violentar o mandamento de não mentir. Então, naquele princípio, a coisa tinha de ser hoje Deus não dá esse poder aos apóstolos, porque não tem apóstolo, né? Mas Deus diz que ele vai atrás, o vosso pecado vos há de achar. Aí a mulher dele chega, aí Pedro pergunta, e aí como foi o negócio? Nós vendemos e trouxemos todo o dinheiro para vocês. Ele disse, olha, você mentiu igual a seu marido. Você vai morrer igual a ele. No mesmo momento, a Safira morreu. Então, vocês estão vendo aí que a lei de Deus não é coisa para brincar. Crente não é para mentir mais. Crente não é para adulterar mais. Crente não é mais para enganar ninguém. A palavra hebraica para a santidade é a palavra codes. E essa palavra codes é exatamente a palavra para sagrado. A palavra codes está falando do reino do sagrado em contraste a tudo que é comum e profano. Codes é aquilo que é próprio para o santuário. E profano é aquilo que não é digno do santuário. É por isso que eu fico abismado com a liturgia de hoje. Trouxeram toda a profanidade, as coisas que são comuns para o mundo, a música do mundo, os instrumentos do mundo, as vaidades do mundo, para dentro da igreja e pensa que isso vai ficar barato. Os profetas do Velho Testamento mostram claramente que Deus exige que se faça diferença entre o sacro, o codes, e o próprio afano
indigno do santuário, profano em latim. Então, santidade está ligado com o reino do sagrado. É interessante que em Israel o sagrado tinha a ver com uso exclusivo para Deus. Ou seja, o crente, a Bíblia chama de santo, de hagios. O povo de Israel era chamado de santo, de kodesh. Ou seja, o crente não é para ser alugado por Satanás. O crente não é para ser alugado pelo mundo, pela carne. Mas, infelizmente, muito crente ou é do diabo, ou faz tempo que o diabo alugou. Ou é do mundo, ou faz tempo que o mundo alugou. Então, o substantivo santidade tem a ver com o reino do sagrado em relação ao que é comum e profano. Quando é usado em termos da qualidade, a palavra santo, que é a palavra kados, refere-se a Deus e ao que pertence a Deus. Quando Deus diz, sede santo porque eu sou santo, sede kados porque eu sou kados, ele está dizendo, eu sede santo como eu sou santo. Ou seja, eu só ajo, penso e faço tudo que está de acordo com a minha santidade. E você, como santo, você me pertence. Tudo na sua vida tem como referencial a mim, seu Deus. Então, é interessante que um dos títulos de Deus na Bíblia é exatamente Santo de Israel. E essa palavra é interessante, não é aplicada só a pessoas, especialmente ela é ligada com tempo, com espaço, com objeto, com pessoas que eram tornados sagrados, sacros, santos, para pertencerem a Deus. Alguns exemplos. O templo em Jerusalém era considerado espaço sagrado. Os objetos usados na adoração lá no templo eram objetos sagrados. A liturgia, os sábados, as festas de Israel eram considerados dias sagrados. O próprio povo de Israel, o israelita, era chamado de santos de Deus, porque pertencia a Deus. Aí, isso no Velho Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos no grego a palavra hagiazo, que tem a ver tornar santo. Então, quando uma pessoa se converte, ela se torna hagiazo, alguém que foi tornada santo. E hagio, alguém que foi tornado santo e sagrado, com aquela mesma conotação do Velho Testamento. Pertence a Deus. Por isso que Jesus é chamado de o Santo de Deus. Aqueles que clamam pelo nome de Jesus, né, como diz aí, qualquer que profere o nome de Jesus, né, aparte-se da iniquidade, e somente esses que se apartam da iniquidade é que são hagiós, ou santos, separados. É isso que o crente é, ele é literalmente separado, feito santo em tudo que ele é, nos seus relacionamentos, na sua maneira de viver, de beber, de comer, de dormir, de andar, de olhar, de sentar. Tem um hino, eu não gosto muito do acompanhamento, porque é muito apimentada a bateria.
Na verdade, na nossa igreja, nós nunca usamos bateria. A percussão, eu acredito que é um ingrediente mundano dentro da igreja. E aí eu tenho todos os estudos antropológicos para mostrar. Antigamente eu dizia que a bateria era o pé de cabra para abrir espaço para o diabo na igreja. Eu não mudei minha ideia, não. Então, eu não gosto de música evangélica com essa parafernália do rock, mas não é questão de gosto, porque a minha música da minha mocidade era rock and roll, pancadaria, o tantã africano, pê, pá, pá. Mas depois que eu fui para a Bíblia, vi que a liturgia sagrada dispensa a percussão, porque a percussão ela é contrária ao culto exigido por Deus, que é um culto racional, e a percussão gera um curso psicodélico que desliga a mente e cria sensações, transes, que a carne gosta. Então, tudo que é relacionado com a Igreja de Cristo é santo. Tudo que. Aí sim, a música é do José Carlos. Eu gosto da letra, até da melodia. Dispensaria aquele bate-cumbum infernal. Mas a letra é bonita, diz assim. Ajoelhado, ajoelhado para alcançar o céu, humilde para ouvir Jesus falar. Não, ajoelhado, não, ajoelhado para alcançar o céu, calado para ouvir Jesus falar, humilde para exaltado ser, sincero em cada gesto, em cada olhar. É assim o crente que é fiel, ajoelhado, calado, humilde, sincero. É assim, assim para chegar no céu, sempre orando, sempre sofrendo, orando e crendo. E mesmo em meio a tantas tentações, a dor que vem das fortes emoções, a cruz que dificulta o caminhar, ele jamais irá desanimar. É assim o crente que é fiel, ajoelhado, calado, humilde, sincero. Então, o crente, na acepção bíblica, é assim, diferente. É estranho, tanto que quando o indivíduo se converte, deveria ser considerado pelos seus amigos e pela sociedade descrente como um alienígena. Mas parece que hoje é diferente. As igrejas dizem, vem aí como está e fica como está, é tudo permitido, ou seja, introduziram o profano dentro da igreja, são igrejas profanas, são igrejas que Jesus está para vomitar, como a igreja de Laodiceia, onde igreja ao gosto freguês, onde Cristo diz, porque vocês querem fazer a justiça de vocês. Se dizem ricos, abastados. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então, nós vamos encerrar por conta do tempo, lendo o nosso texto. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Ele identifica bem quem é verdadeiro crente. E não é quem profere o nome dele, que diz que é crente, que faz milagres, que fala línguas, que recebe profecias. Não. Que se aparta da iniquidade. Tanto que no Apocalipse está lá bem claro. Quem for santo se santifique mais, e quem for sujo se suje mais. Não é esse negócio
de contextualização, de mundanização da igreja. Eu queria falar um pouquinho do que mais tem impedido as igrejas hoje, os crentes, de viverem na leveza, na suavidade, na tranquilidade da santidade. A principal, nós estamos vivendo na era do relativismo, na pós-modernidade. Vamos falar isso numa próxima live. No relativismo, tudo é permitido. Tudo é tolerado. Na santidade não há tolerância para o mal. Não há tolerância para o pecado. Não há negociação com o pecado. Ou nós matamos o pecado, ou o pecado nos mata. Nós não vamos matar os pecadores. Esse nós podemos amar, querer bem. Agora, quanto o teu pecado, olha, quero nada com ele. Sou teu amigo, posso exercitar minha empatia com as tuas dores, não com o pecado que é a causa das tuas dores, não com a tua sem vergonha e tua safadeza. Agora, com tua dor, eu estou pronto a chorar contigo, eu estou pronto a fazer alguma coisa para passar a tua dor. Agora, eu não posso ser conivente com o teu erro. Então, é outra coisa, a tolerância. A tolerância, a aceitar o abjeto, o hediondo, o que é moralmente indigno, como aquele tal do pastor Kivitz, que apostatou da fé, no meu entender. O homem daquele não é convertido, não. Ele não entendeu nada da santidade do Evangelho. Ele entende como mundanizar, como carnalizar. Ele entende como profanar a igreja, e ele já fez isso com a dele. Ele já fez isso com a vida dos que caem na lábia diabólica dele. Então, a tolerância ao pecado. Contextualização. Eu bati muito nisso no passado. A desgraça de Israel é quando ele começava a misturar os costumes de Israel com os costumes dos pagãos. A desgraça da igreja ao longo da história tem sido esse sincretismo. E a liberdade. Os crentes hoje querem ter a liberdade da carne para fazer tudo que dá na telha. Vamos voltar a esse tema. Ou então o legalismo. Acha que está tudo bem com Deus, porque não mente mentiras grosseiras, não usa uma arma para assaltar ninguém, mas é desonesto em outras áreas, não leva alguém para um motel, não adultera no motel, mas adultera na imaginação. Tudo isso é legalismo. Então, para encerrar, se nós não olharmos para a luz do farol, a Bíblia, com certeza a nossa vida vai ser um desastre. Mas se nós olharmos para tivermos desejo de sermos santos, aqui Deus diz, você tem um firme fundamento, você tem o meu selo, eu te conheço, eu estou contigo, eu vou fazer diferença na tua vida. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos.